Oi, oi, gente! Eu sou Juliana, sou psicóloga. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Faz Sentido. E hoje estou aqui com a nutricionista Joyce Ramos para falarmos sobre a relação que existe entre a nutrição e a psicologia. E aí vamos abordar alguns temas aí, talvez um pouco polêmicos. É a primeira participação que eu tenho no podcast. Estou muito honrada dela ter aceitado esse convite, maravilhosa. E quero que você se apresente agora, né? Você falar dos seus 1001 cursos aí, especializações que você tem, como que é a sua vida, clínica e etc. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente ter um espacinho de fala sobre ciência, né? Eu sou nutricionista. Nossa, como é ruim a gente falar da gente, né, Ju? Que doideira. Eu sou nutricionista desde 2019. Eu sou especializada em saúde cardiovascular pelo Instituto Dante Bazanese de Cardiologia, um dos 50 melhores hospitais cardiológicos do mundo, e é uma honra carregar esse nome. Eu sou especializada em nutrição esportiva também. E no momento, partindo para a terceira especialidade, que é a fitoterapia clínica. E além de tudo isso, eu também sou habilitada em comportamento alimentar. Isso porque o comer, ele não é só biológico, né? A gente tem várias outras demandas também, especialmente como eu como, quando eu estou a fim de comer, né? O nosso comer emocional, que também é um dos pontos altos aí, talvez de uma conversa em outros momentos. E é sempre muito importante a gente frisar essa clínica baseada em ciência, né? Que talvez seja uma das coisas que mais me aflige, assim, né? O quanto de informação científica deturpada vem sendo dita por aí, né, Ju? Muito. Eu fico muito feliz de ouvir sobre ciência e ética, sabe? Isso é importante a gente falar, porque a ideia desse podcast não é só chegar ao público leigo, né, Ju? É também atingir profissionais de saúde, né? E é importante dizer que ciência não é o que eu acho, não é o que eu acredito que. Ciência é prova. Ciência é A mais B. É isso por isso. E não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa o que eu gostaria que acontecesse. Interessa somente o que é a realidade. Então, uma reflexão para todos nós, profissionais de saúde, até que ponto fazer o que nós temos como obrigação fazer vai ainda ser um diferencial. Eu gosto muito assim, da ciência que você aplica na sua prática clínica, porque dentro da minha prática clínica também, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é totalmente baseada em ciência. Então, é exatamente o que você falou. O que a ciência coloca ali é prova, é evidência. Então, acho que as nossas profissões estão muito alinhadas nesse quesito. Eu ia até puxar esse gancho, né, Ju, de como alinhadas essas profissões, a gente também atua de alguma maneira até interligada, né? Uma das coisas que eu sempre puxo aqui em consulta é saúde mental, né? E de como não tem como eu conseguir um biológico saudável sem que essa parte mental, psíquica seja cuidada também. E até assim, foi o que nos trouxe aqui, né, inicialmente. Tentar entender essa ligação, essa intersecção entre a alimentação e a saúde mental. E que assim, em 2025, é muito difícil a gente ser saudável por definição de Organização Mundial de Saúde. Então, ter o equilíbrio aí entre corpo, mente, espírito, social, tudo. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente frisa essa necessidade de cuidado físico, mental, emocional, espiritual, financeiro também, mais a gente vai buscando chegar num equilíbrio, sabe? Uhum, exatamente. E aí, você me dá a brecha até para trazer um primeiro ponto. A gente abriu uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem perguntas ali sobre a nutrição, sobre a psicologia, mas achei uma muito interessante, que foi justamente uma pessoa perguntando qual que é a relação da alimentação na saúde mental. E eu tinha falado, né, num outro episódio do podcast, justamente sobre essa ligação. E trazer essa importância, né? Porque, como você falou, na sua prática você fala sobre a saúde mental, e na minha prática eu falo sobre a alimentação. Que a alimentação é, assim, primordial para a gente conseguir sobreviver. Para a gente não só sobreviver, mas sobreviver com qualidade de vida. Para a gente sobreviver bem. E porque também a alimentação que a gente tem, uma boa alimentação, vai
impactar diretamente na nossa cognição, na nossa memória, no reflexo que a gente tem do dia a dia, na atenção, nas atenções, porque temos várias atenções. A alimentação, ela vai auxiliar justamente na regulação emocional. Eu tenho até um exemplo do açúcar, né? A gente tem muitas pessoas aí falando sobre açúcar, vamos tirar o açúcar da dieta, e aí, todo dia, como que eu fico? Louca, né? Como que tira o açúcar? Enfim. E assim, o açúcar, ele traz uma sensação de bem-estar, ele é bom, né? Faz muito sentido a gente ter o açúcar ali em algumas alimentações, enfim. Mas ele em excesso, ele vai te causar muito mal. Todo o excesso vai causar uma consequência negativa. Então, toda alimentação, ela é muito importante para o nosso organismo, no sentido nutricional, que vai interferir diretamente na nossa cognição, nossa saúde mental, na regulação de humor, na memória, concentração, enfim. E caso as pessoas tenham predisposição para algum tipo de transtorno, esse é um fatorzinho que pode influenciar também para desencadear algum transtorno. É um ponto importante para a gente pensar, para a gente refletir. Te ouvindo, né, eu pensei assim, em vários pontos. O primeiro deles, que você citou muito bem, é sobre como a alimentação ela melhora a nossa cognição, ela melhora nosso foco, nosso desempenho. E muitas vezes, aqui em consultório, as pessoas já chegam com um sintoma e já querem lá prescrição. Olha, eu tô muito cansada, não tenho foco, tô com esquecimento. Tem como você prescrever alguma coisa aí para mim? E aí, quando a gente vai investigar, às vezes falta água, falta fruta, falta legume, sabe? Então, muitas vezes a gente quer medicalizar, a gente quer suplementar algo que precisa ser mudado lá na base, que precisa ser modificado no que a gente faz de todos os dias, que a gente faz várias vezes ao dia. Então, isso eu acho que é um ponto importantíssimo da gente destrinchar. Nem tudo é suplementável, nem tudo é medicalizável. Muitas vezes o que a gente precisa é tomar sol, beber água, se alimentar bem e fazer exercício físico, sabe? Eu até brinco às vezes aqui, né? Nem tudo é depressão. Às vezes você só precisa cuidar um pouquinho do seu bem-estar, né? Eu te ouvindo, assim, eu gostaria muito de trazer isso, sabe? Porque a gente tem um livre acesso às suplementações, a medicações, então importante a gente falar sobre isso. A gente, antes de pensar em tomar uma cápsulazinha, pensar em como estão esses hábitos. E o segundo ponto que você me trouxe, né, sobre esse açúcar e essa sensação, às vezes, relacionada a alguma emoção ruim, ela é até, inclusive, um paradoxo, né? A gente vem com um gatilho emocional, eu já tô muito cansado, tô muito triste, tô chateado, o trabalho foi muito ruim e tal. Eu mereço comer uma fatia de um bolo bem chocolatudo, uma barra inteira de chocolate, como um mecanismo de recompensa. E aí, quando eu tenho essa impulsão alimentar, quando eu acabo com este alimento que entrou como se fosse uma válvula de escape, me vem a sensação de culpa, me vem a sensação de arrependimento, me vem a sensação de frustração. E isso acontece porque alimento, ele não é válvula de escape, ele não pode ser válvula de escape. Então, é importante também, quando a gente fala sobre açúcares, doces, né? Especialmente isso que mulheres vivem muito do mecanismo de recompensa, sabe? Trabalhei pra caramba hoje, eu mereço um docinho, eu mereço essa barra de chocolate gigantesca, eu vou comer sozinha assistindo um dorama. Isso é muito importante, porque isso vai gerar ali algum efeito contrário. E, infelizmente, essa sensação de frustração, essa sensação de tristeza, de decepção, às vezes, né, por ter tido essa impulsão alimentar, ela pode gerar algum transtorno lá na frente. Então, por isso que é tão importante cuidar dessa saúde mental, cuidar das emoções. Pô, você tá muito cansada, você não merece um bolo. Você merece tomar um banho, descansar, dormir bem, porque amanhã é outro dia. Pô, você tá frustrada, você tá nervosa com seu parceiro, com a sua parceira, você não merece se afundar em doce. Você merece alguém que te entenda, alguém que te ouça, alguém que te valide de alguma maneira. Então, muitas vezes, a gente lida, com muitas aspas, com os nossos problemas, descontando em algum tipo de alimento, e na maior parte das vezes, alimentos hiperpalatáveis. Com muito sódio, muita gordura, muito açúcar. E aí vem o que você trouxe muito bem, essas sensações ruins. Então, eu sei que parece assim clubista, né? Ser convidada por uma psicóloga e falar disso, mas é muito importante que a gente hoje converse sobre saúde mental, sobre acompanhamento psicológico, embora ainda seja um tabu, embora até aqui em consultório eu ainda esbarre em alguns tabus sociais, né? De achar que
coisa de maluco, que eu não preciso, que eu resolvo meus problemas sozinho, né? E quanto mais a gente entende o que é ação de um psicólogo, de fato, que essa escuta especializada faz com o entender dessas emoções, ajuda no meu trabalho, né? Ajuda no que eu preciso fazer. Então, é que eu falo que sempre é um esquema de pirâmide mesmo, a gente aqui. Então, você procura um, ele vai te indicar outro, e quando você vê, você tem a galera toda aí cuidando do seu bem-estar. Sim, mas é um esquema de pirâmide que mais para resultados positivos, né? Bom, o único, inclusive, né? Que às vezes eu sou clubista, assim. Exatamente. Então, assim, a gente já consegue perceber o quanto as nossas profissões estão diretamente ligadas, falando sobre questões simples, né, da vida, que é alimentação, saúde mental, dormir e atividade física, que é basicamente assim, o que a gente precisa para realmente viver, né? Então, não tem como falar sobre saúde mental sem abordar esses outros aspectos. Antigamente, a gente até falava sobre a psicossomatização, né? Que entendia que existia o corpo e a mente. Hoje a gente não usa mais esse termo, porque a gente entende que não são duas coisas separadas, são duas coisas juntas, é uma só, né? Então, todo impacto que eu tenho na minha alimentação vai impactar a saúde mental e vice-versa. Então, não tem como a gente falar sobre somatizou e aí deu isso. Não, simplesmente aconteceu porque é um corpo, é um templo, é uma coisa só. Então, quem tem a oportunidade de buscar todos esses cuidados, busque. Quem não tem, pelo menos se informe da melhor forma possível, pautado em ciência, e não só em falácias da mídia, das pessoas que falam, têm conhecimento, talvez não tenham um conhecimento tão aprofundado ou científico assim. Vamos falar do outro ponto, né, sobre essa busca de corpo perfeito, essa questão de buscar magreza, de querer ser exemplo para as pessoas. Eu acho que está muito voltado para isso. Muitas vezes a pessoa não busca aquele corpo perfeito para ela, busca para o outro, busca para mostrar para alguém que consegue, para ter uma validação, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho tanta coisa, Juliana. É um ponto assim que eu acho que é tão importante da gente falar, e eu tenho até. Eu adoro as críticas, mas eu sempre me coloco no meio delas, assim, né? Quando a gente fala sobre a busca incessante pelo belo, pelo corpo perfeito, a gente está falando muito de uma coisa midiática, né? Então eu abro aqui o meu celular, abro minha rede social e aí eu vou me comparando com vidas completamente diferentes da minha realidade. Mas uma outra coisa que eu penso também, e até puxando um gancho do que você falou sobre acesso à informação e tal, às vezes eu fico refletindo, né? Será que a nossa informação científica, nosso conhecimento técnico, tem chegado até o outro na mesma intensidade que essas informações do culto ao belo, do corpo estético, perfeito e tal, tem chegado? Porque eu, sinceramente, acho que não. Infelizmente, eu ainda acredito que a ciência que a gente pratica ainda não é uma ciência que chega para todo mundo. E enquanto a gente ainda fizer uma ciência que não chega a todo mundo, a gente está falhando como profissional de saúde. Infelizmente, essa é a realidade. E quando eu falo, né, que eu me incluo nisso, eu ainda acho que eu não consigo chegar em todo mundo. E aí, quando a gente fala desse culto ao corpo perfeito, ao belo, ao estético, a gente, claro, tem uma parcela pequena de homens, mas as mulheres são a maioria esmagadora. E se essas mulheres ainda adoecem em busca desse corpo perfeito, que eu já adianto, nunca vai acontecer, é porque nós, como profissionais de saúde, e mais do que isso, educadores em saúde, estamos falhando. E aí é tão importante a gente falar sobre isso, porque claro que existe, né, a fase da vida. O adolescente, ele tende muito a querer se projetar para o mundo, o querer ser aceito. E por isso que mulheres mais jovens tendem a entrar em dietas restritivas, medicações para emagrecimento, alguns tipos de episódios purgativos até, né, entrar em transtornos alimentares, por essa necessidade da projeção e da aceitação. E aí, pô, a gente entra numa bola de neve sem fim, sabe? Aqui a gente entra em adoecimentos, além de mentais, adoecimentos físicos, em busca do que você mesmo acabou de dizer, é de uma aceitação do outro. Eu preciso que o outro me valide, que o outro me aceite, que o outro ache que de fato eu estou bem, né? Então, as redes sociais, elas adoecem, de fato, muito, mas elas ainda são o tipo de comunicação em massa. Então, enquanto a gente ainda ficar, não, lá na rede social adoece, e a gente não entrar nesse canal, a gente não falar sobre ciência nesse canal, e quando eu falo sobre ciência, eu tô falando de uma ciência que é acessível. Porque a ciência que a gente aprende, ela é uma ciência glamourizada, ela é uma ciência com nome difícil.
ela é uma ciência com processos metabólicos, tudo bonito. E, pô, sinceramente, você acha que a menina lá de 16, 17 anos, que quer ser aceita pelo grupinho popular da escola, quer saber processo metabólico? Ela não quer saber, ela quer saber que você aceita. Ela quer que alguém faça com que ela seja parte de um grupinho no recreio, sabe? Então, enquanto eu ainda tô falando só para quem entende de ciência, eu não tô falando para quem precisa, sabe? Então, essa coisa do culto à magreza, do belo, do corpo estético perfeito, magro e tal, ela adoece muito. A gente precisa falar sobre isso, precisa cutucar, a gente precisa falar que enquanto a gente está se comparando com o corpo do outro, as nossas conquistas passaram. As nossas conquistas não foram validadas. Tudo que a gente fez para mudar com a nossa realidade, sabe, Ju? Porque às vezes a pessoa que tem um corpo perfeito, ela tem alguém para fazer uma drenagem nela todos os dias, ela tem alguém que prepara todas as refeições dela, ela trabalha em casa. Será que essa é a realidade também de quem tem que preparar todas as refeições, tem 3 filhos em casa, é mãe solo, pega 4 conduções para chegar ao lugar de trabalho, não tem tempo para fazer atividade física, às vezes mora até em lugares afastados, né, especialmente em regiões periféricas. Será de fato que é justo? Então, nossa, a gente falar sobre isso é tão importante, mas também é tão dolorido, né? Uhum. Porque a gente entende que o que é realidade para um não é para outro. Antigamente isso já acontecia. E com a exposição das crianças, dos adolescentes nas redes sociais, isso está bombando muito mais. E a falta de informação pautada em ciência também faz com que isso continue acontecendo. Só que eu digo mais, às vezes até a informação pautada em ciência acontecendo, indo diretamente para a pessoa, talvez não tenha tanta força assim, porque ela não é imediatista. Ela está justamente falando que leva tempo, que precisa ter paciência, que precisa cuidar não só do corpo, mas da saúde mental, do sono, fazer exercício físico. E esse lugar de imediatismo que a gente tem hoje também faz um pouco com que as pessoas acabem deixando essa informação de lado, né? Então, o que você falou faz total sentido sobre nós não estarmos chegando com a nossa educação, né? Como eu falo na psicologia, psicoeducação, para os pacientes, para as pessoas, mas eu acho que essa força também, que é importante falar disso, né? É uma força tão grande da mídia, da comparação, que às vezes a informação até chega, mas ela não chega com a força que a outra informação tem, né? E aí o nosso trabalho continua aqui sempre de espalhar ciência, de espalhar informações que são pautadas em ciência, para as pessoas conseguirem entender que elas podem chegar num corpo muito bom, numa saúde física muito boa, uma saúde mental muito boa, mas sem ir para dietas restritivas, sem ir para os excessos, né? Sem ir para aquele imediatismo. Então, tudo que você falou faz total sentido para mim, concordo com cada letra. E eu também lembrei de uma situação que aconteceu há um tempo atrás, eu acho que você vai lembrar, assim, não vou falar nome, né, das pessoas, que vai ser a gente processada. Mas e aconteceu uma situação um pouco antiga, de uma blogueira bem famosa, que ela falou, né, que comia comidinhas da terra, que estava ali num processo de emagrecimento, de uma vida saudável, maravilhosa. E aí descobriram, né, não sei se em algum momento ela ia falar e expor isso, mas assim, descobriram que não era só alimentação da terra, né, as comidinhas da terra, que existia ali uma lipoaspiração. Então, isso vai total de encontro com o que você falou sobre as realidades serem totalmente diferentes. O que eu tenho para mim hoje é uma coisa. O que eu consigo fazer hoje para cuidar da minha saúde, da minha alimentação, fazer exercício físico, enfim, é uma coisa. Às vezes, o que eu vou mostrar na rede social, eu não vou mostrar todas as dificuldades que eu tenho de ir para academia, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu não vou mostrar o bolo de chocolate que eu comi, eu vou mostrar só a fruta que eu estou comendo, né? Então, as mídias, elas são enganadoras, são mentiras. Não só as mídias, as pessoas um pouco, às vezes, também são, né? Porque não necessariamente as pessoas têm a intenção, sempre, de mostrar uma coisa que não é real. Mas tem outras que têm, né? Eu vou mostrar só o meu melhor lado para as pessoas acharem que eu sou maravilhosa, perfeita, né? E isso faz com que exista essa comparação gigantérrima das redes sociais e continue muito nessa busca pela magreza, pela beleza e tudo mais. E essa comparação vai fazendo com que a pessoa fique adoecida, achando que ela não consegue, que ela não presta, que o outro sempre consegue, que o outro é melhor, que o outro é maravilhoso. E faz com que ela caia nesse lugar de imediatismo. Vou fazer dietas restritivas, vou parar de comer, vou fazer, nossa, um milagre acontecer para em uma semana
Acho que uma semana às vezes é muito, hein, para quem tá buscando isso. Para em 2 dias eu ter um corpo perfeito como aquela pessoa que tá indo malhar toda vez, todo dia, enfim. Então, pegando esse conceito e essa situação que aconteceu dessa blogueira aí famosíssima, as pessoas têm visões completamente deturpadas, tá certo isso? Tá certo, deturpadas. Deturpadas das coisas, das situações, e acha que é simples, é fácil, e tá lá a pessoa fazendo uma lipoaspiração. Sim, muito doido assim, Ju, porque o meu grande público não é de emagrecimento, né? Mas eu tenho uma parcela hoje boa de pessoas que buscam emagrecimento. E talvez uma das coisas que eu falo que as deixem até, pode ser que fiquem frustradas, né? É que eu falo, esse emagrecimento não vai ser rápido, esse emagrecimento não vai ser contínuo, esse emagrecimento não vai ser linear. Você vai perder peso, depois você vai ganhar, depois você vai perder, e a gente vai continuar acompanhando. E aí, quando eu falo isso, primeiro, eu estou cumprindo o meu papel como profissional de saúde de contar a realidade do acompanhamento para o meu paciente. Segundo, eu já estou preparando ele para um caminho que não vai ser fácil. Isso porque emagrecimento, ele é um processo contra a nossa biologia, ele vai contra a nossa fisiologia. Nosso corpo não gosta de perder peso. Então, o processo de emagrecimento é um processo que a gente está atacando mesmo essa fisiologia. Ou seja, ou eu respeito, isso também é uma coisa que eu falo muito, a gente não vai comprar briga contra a bioquímica do seu corpo, a gente vai respeitá-lo. E aí, esse imediatismo, essa palavra que você falou, ela assim, até brilha, né? O imediatismo faz as pessoas irracionalizarem as ações que elas vão ter. Por exemplo, todo mundo hoje sabe que tomar medicação para emagrecimento sem indicação pode, vai trazer colaterais e reganho de peso. Beleza, todo mundo sabe. Só que quando o carinho aperta, quando eu preciso dessa perda de peso porque eu vou fazer sei lá o quê, eu decido que tudo bem eu enfrentar esse colateral. Tudo bem, então, eu ter esse reganho lá na frente. Então, peraí. Não é que eu sei que faz mal e eu não vou fazer. Eu sei que faz mal, mas o meu imediatismo não me permite pensar com racionalidade. E aí, a gente entra em outra questão muito parecida com aquele da busca da magreza, que são várias críticas. Nossa, até que ponto a medicalização do sobrepeso, do corpo que tem uma pochetezinha, faz bem para a saúde? Então, até queria puxar esse assunto assim da medicação para perda de peso, porque é super midiático, ele faz parte mesmo do que a gente vê todos os dias, né? Temos cantoras aí, por exemplo, que fazem uso de medicações para emagrecimento e tem uma diferença absurda no corpo, né? E essas medicações, especialmente as mais conhecidas, né? Semaglutida e tirzepatida, com o nome comercial aí Ozempic, Mounjaro, elas foram drogas pensadas em tratamentos de condições clínicas. Quais? Diabetes associado ou não a uma obesidade. E aí, quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando da fulana que não faz atividade física porque não gosta, que não come fruta porque não é muito fã e que tem uma barriguinha aqui nessa região abdominal, que tem uma gordurinha localizada. A gente não está falando dessa pessoa. A gente está falando de uma pessoa que tem uma doença clínica que tem algum tipo de relação. Então, às vezes, é uma pessoa com uma obesidade que já tem essa resistência à insulina, tem pico de pressão, tem algum tipo de problema ortopédico. Então, falar sobre essa medicação, né? Medicalização dessa condição clínica, esse incômodo com o corpo é muito importante pra gente, né? Quando a gente fala de medicação para emagrecimento, é medicação para quem precisa porque tem uma doença clínica. Só que a gente vai esbarrar em outro ponto. É muito fácil ter acesso, né, Ju? Mas tem, né? Qualquer um vai ter, né? Qualquer um vai ter. Então, às vezes é só conhecer um farmacêutico, ter algum amiguinho prescritor, e aí tá tudo bem, né? Eu vou lá, eu mesma sou responsável pelo que vai acontecer com muitas aspas, porque também é uma demanda que eu tenho bastante aqui, de pessoas que me relatam que já tomaram vários tipos de medicações para perda de peso. Ai, mas aí aconteceu que eu não consigo mais perder peso. Por que será? Será que é porque não era para você ter tomado? Então, é importantíssimo a gente falar sobre essa medicalização, esse imediatismo, porque isso está expondo pessoas a fazerem escolhas
que não são as escolhas mais assertivas em busca desse corpo perfeito. Então, não, mas eu vou tomar porque eu vou pra praia. Minha filha, às vezes as pessoas não estão nem te vendo, sabe? As pessoas estão tão preocupadas em curtir elas mesmas, as praias, as pessoas que estão com elas, que às vezes o nosso problema é achar que a gente é muita coisa, né? Que às vezes as pessoas estão nem aí pra gente. Nem aí que você tem uma pochetezinha, sabe? Então, isso é importante a gente falar também, viu, Juliana? Às vezes a gente acha que a gente está no centro de tudo, sabe? E é tão importante a gente colocar a saúde nesse lugar. É tão importante a gente colocar o autocuidado nesse lugar, a responsabilidade consigo e com o seu corpo, entende? Então, às vezes a gente quer tanto ter o externo bem apresentado, quer ficar tão bem no vestido, quer ficar tão bem no biquíni, e às vezes a gente esquece de como é importante a gente estar bem com a gente mesmo, né? Não adianta ir pra praia inteira, nossa, o biquíni bonito, corpo bonito, e dentro de você, como é que tá? A que custo que foi isso, sabe? Então, é difícil falar sobre isso, até dolorido, né? Falar sobre isso é meu jeitinho, eu sou meio Marcia sensitiva. Quero ser louca, bala no cabelo, sou meio assim. E eu acho que é importante, às vezes, a gente falar verdades duras, verdades doloridas mesmo, sabe? Porque enquanto a gente ficar afagando sempre, né? Tem uma questão assim, o profissional de saúde, ele não precisa paternalizar nada. A gente tem que falar o que é para ser dito, né? E a ciência, ela não é paternal, a ciência, ela não é doce conosco. A ciência não tá nem aí pra gente, o que a gente pensa. Ela é porque ela é. E aí, quanto mais a gente se reveste de ciência, mais um profissional é porque é, a gente se torna. Por que é assim? É assim. A ciência diz que é desse jeito. Então, claro que é importante, sim, a gente ter dores, histórias, acolher, mas também é muito importante, às vezes, a gente ser um pouquinho incisivo, sabe? Às vezes é importante também a gente dar uma de Márcia sensitiva, sabe? E jogar uma verdade científica que dói, mas é uma verdade científica que salva vidas, sabe? Exatamente, concordo com tudo. Inclusive, nesse ponto que você estava falando, eu trago um pouco assim, da saúde mental e algumas reflexões, que inclusive eu faço com os meus pacientes, essa questão que você falou da praia, né? Da gente estar com o corpo perfeito para aproveitar a praia e tudo mais. Só que se você está tão preocupado com o que os outros vão pensar ou falar sobre o seu corpo, você está na praia para quê? Você não vai aproveitar a sua praia. Você não vai aproveitar o sol, o calor, dar um mergulho. Você está muito mais preocupada no que o outro pode ou não pensar sobre você. E isso é uma distorção, assim, grandíssima, porque a gente se coloca num lugar, e aí eu vou nesse mesmo ponto de mais sensitiva, a gente se coloca num lugar de que eu tenho tanta importância que os outros vão parar a vida deles para olhar para mim. E a gente não é tão importante assim. Inclusive, pensando no mesmo ponto de eu estou tão preocupada com o que os outros vão pensar de mim, que as outras pessoas também podem estar nesse mood. Sim, eles vão pensar de mim. Então a pessoa já está pensando no próprio umbigo. Não tá nem pensando em você. E você lá deixando de curtir sua praia, com o corpo que você tem, que te sustentou até aqui, que te levou pra praia, inclusive, né? Pensando no que os outros estão pensando sobre você. Então, assim, acaba sendo meio que uma perda de tempo, né? Você não aproveita o momento, você não curte o que você foi ali pra fazer, você foi ali pra curtir, acredito que quem vai pra praia não vai pra ficar olhando as outras pessoas ou pensar que os outros vão ficar te olhando, você vai pra curtir um rolê que você tá fazendo. E todas as outras vezes em que a gente vê pessoas usando ali medicações para poder ter um resultado rápido no corpo, porque eu vou para uma festa, eu vou para um lugar, eu vou para um evento, eu penso a mesma coisa, que a pessoa está tão preocupada no que os outros podem ou não pensar sobre ela, que ela não vai aproveitar aquele evento. Não vai conseguir estar ali, ter atenção plena no que eu estou fazendo, no que eu estou sentindo, em como que eu estou vivendo esse momento. Então, a minha atenção vai ficar muito mais concentrada no que o outro pode ou não estar pensando sobre mim. E aí a gente volta para esse ponto de que às vezes o outro não está pensando em você, nem te viu. Eu acho que a gente esbarra também em outro ponto, que é, se você ficar pensando com o que os outros vão falar, você não vai estar satisfeito. Porque assim, falar, as pessoas vão, ponto. Mas porque fulano engordou muito, porque fulano emagreceu muito, porque eu gostava quando fulano não treinava, porque agora o fulano tá muito musculoso. Então assim, se você for ficar o tempo todo pensando, mas é porque fulano vai falar isso, porque, minha irmã, para que jogar, tá? Porque assim, se você ficar o tempo todo querendo agradar o outro, você não vai viver nunca. Você nunca vai ficar satisfeito com o seu corpo. Então, eu acho que é tão importante isso também, porque de fato existem pessoas que falam, existem pessoas que estão lá para contar, só que elas vão contar de qualquer jeito. E seja você esteticamente magra, mas aí você talvez esteja magra demais.
Se você engorda um pouquinho, pô, mas aí você perdeu a mão também, passou um pouquinho do ponto. Aí você começa a musculação, pô, mas aí ficou musculosa demais, não gostei, ficou assim, com ombros muito masculinos. Aí você sai, você começa a fazer, sei lá, natação. Nossa, mas agora as costas alargaram, eu preferia como era antes. Então, os outros sempre vão encontrar algo para colocar defeito. Isso é sobre o outro, o que o outro pensa, o que o outro fala. Não interessa, sabe? E isso esbarra no que a gente falou lá atrás sobre como a mulher, a adolescente, né? Ela quer ser aceita, ela quer fazer parte de um grupo. Só que assim, a que custo você vai ser aceita? A que custo você vai fazer parte de algo? Pô, a sua vida tá passando. Você vai deixar de ir pra praia com sua família, com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, porque talvez o outro vai falar que talvez eu deveria ter treinado menos, comido menos. E aí, sabe? Tipo assim, a vida, ela é de fato valiosa no que a gente coleciona de momentos, de memórias, ou só é válida quando eu estou socialmente aceita num corpo que socialmente é aceito, né? Enquanto a gente está batendo nessa tecla aqui e tal, tem uma empresa que lucra bilhões com essa insatisfação feminina, que lucra todos os, inclusive no tempo que a gente está aqui nesse podcast, eles estão, ó, faturando muito dinheiro com essa insatisfação feminina. Pô, não, os meus cílios são cílios muito pequenininhos, então agora eu vou ter que colocar cílios. Mas é que essa boca aqui agora ela não tá tão harmoniosa, bota a boca. Mas é que a minha unha, agora a moda é colocar unha em cima de unha, não sei como é que chama, unha de gel, sei lá como é que é o negócio. Bota a unha em cima da unha. Não, mas é que a moda agora é passar tinta na sobrancelha. Aí vai lá, passa... E aí, galera? Tipo assim, não que seja uma crítica, muito pelo contrário. Se você faz isso porque de fato você se sente muito mais bonita, faça. Faça mesmo, invista mesmo em você, no seu bem-estar. Mas até que ponto esse bem-estar é dependente de ter algo? A sua autoestima só depende de ter esses procedimentos? Sei lá, sabe? Assim, Jô, eu fico conformada, fico maluca com essas coisas assim, sabe? E a gente brigando por isso, e a gente falando sobre isso. E no fim das contas, uma empresa trilionária continua ganhando muito dinheiro enquanto mulheres vão adoecendo. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da sobrancelha, dos cílios, mas ninguém morre por isso. Então, esse é um exemplo. Nós temos mulheres que morrem por uma insatisfação corporal criada, que vão inventar de colocar um negócio no plástico no bumbum, porque o bumbum fica melhor. Mata. Mata mesmo. Vai inventar de tomar uma medicação que for uma droga pensada para obesidade e diabetes. Sem nenhum controle, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma indicação. Você não sabe o que isso vai causar em você. E mais, vou tomar esse chazinho aqui porque chá é natural. Porque chá não faz mal. Aí me tomo uma garrafada de chá diurético, me arrebenta o fígado entra em falência. O que acontece? Morre. E morreu por quê, Juliana? Morreu porque tem uma indústria que quer induzir esse descontentamento feminino. Então, eu fico maluca com essas coisas, sabe? A gente entrou nessa história da praia, de não ir pra praia, porque o que vão pensar de mim, porque o que vão falar e não sei o quê. E isso vai deixando a gente aprisionado. É uma prisão mesmo, assim, invisível, que condiciona a mulher a sempre buscar essa aceitação. E aí, primeiro, que é um indivíduo, porque é caro. Segundo, eu adoeço, porque aquilo não foi feito para mim. Terceiro, eu inclusive incentivo outras mulheres a fazer isso. Então, eu recebo pacientes aqui, Ju, menina, você não... E assim, pacientes mais antigos conhecem bem o meu humor de cerca elétrica, né? E aí eles falam, menina do céu, tava lá no trabalho, ouvi uma colega minha falando para outra, nossa, comprei esse remedinho aqui de fulana, toma também para você, que vai te fazer bem. Olha o tamanho dessa irresponsabilidade. Além de me expor a algo que eu não sei a procedência, não sei se eu deveria, não sei se vai me fazer bem ou não, eu ainda indico para o outro, entende? Então, é uma rede mesmo, de fato, de adoecimento, de uma busca, inclusive, na minha opinião, assim, impossível dessa perfeição, que infelizmente nem sempre a gente ganha. Muito pelo contrário. Na maior parte das vezes, a gente precisa entrar com tratamentos quando é possível, quando tem tempo, e a saúde que a gente perdeu ficou perdida. Uhum. O que é essa questão?
Se a gente pudesse parar e criar um corpo perfeito, por exemplo, que é o tema aqui do nosso episódio, como seria esse corpo perfeito? Qual seria o corpo ideal? Quando você para para pensar, mesmo que você use alguém de exemplo, aquele corpo não vai ser o suficiente para sempre. Porque as coisas mudam, porque a nossa cabeça muda, o reflexo que tem da mídia muda. Então, toda essa pressão que existe para a gente sempre ser melhor, né? Colocam isso como uma estipulação, assim, você tem que ser melhor sempre e tal, mas é melhor dentro dos padrões midiáticos. Sim. Dentro de padrões. Então, nunca vai existir um corpo perfeito, porque é isso, sempre vai estar em mudanças. Porque se existir um corpo perfeito, que todas as mulheres alcancem esse corpo, que é impossível, porque cada um tem sua genética, enfim, a mídia, a indústria vai perder com isso. Então, sempre vão ter mudanças, sempre vão ter alterações, sempre vai ter uma gominha para você tomar, uma medicação que é colocada aí a rodo para você tomar. Alguma coisa vai acontecer para que as mulheres, principalmente, né, que é esse público maior que a gente vê, em busca desse corpo perfeito, não alcance isso. Então, mesmo se existisse um modelo de corpo perfeito, a gente consegue visualizar, não vai acontecer, não vai ser para sempre. Poderia alcançar ali em uma semana e já mudou. Acabou. E não vai chegar, Ju, também porque você esbarrou num ponto que eu acho primordial, não é lucrativo, né? Não é lucrativo. Exatamente. Então, as pessoas que criam todas essas coisas, as empresas, as indústrias que criam tudo isso, não estão nem aí para sua saúde. Você é o único responsável pela sua saúde, basicamente. E aí, se você entra nesse lugar de eu vou seguir o que a indústria está falando, eu já não estou sendo responsável pela minha saúde. Eu estou deixando outra pessoa ser e outra pessoa, né, instituição, enfim, que nem me conhece, que não está nem aí para mim, que só quer ganhar dinheiro. Infelizmente. E quando a gente fala de pessoa, outra pessoa, a gente pode, inclusive, estar falando de outro profissional de saúde, que é o mais assustador. Profissional de saúde, assim, com aspas, tá? Para quem não está nos vendo, está só ouvindo, bota muitas aspas nesse profissional de saúde, infelizmente. Então, claro que existem aí, né, métodos ilegais, o funcionou comigo vai funcionar com você, a minha vizinha falou, mas também tem muito profissional de saúde com aspas que também prescreve muita coisa danosa, sabe que está errado, inclusive. Então, existem muitos métodos que isso acontece, né? Receita sem carimbo, sem rubricar, sem endereço de clínica, associação, né, parcerias com farmácia de manipulação, que inclusive são criminosas, e eu não poderia terminar esse episódio falando sobre a busca do corpo perfeito, sem falar de profissionais de saúde que compactuam com isso. De profissionais de saúde que, infelizmente mesmo, carregam um título de alguma profissão de saúde, mas que não diz nada sobre a classe, que não diz nada sobre o grupo de profissionais. Então, claro que existem vezes também, Ju, que a pessoa até busca ajuda. Ela vai atrás de informação. Só que ela se depara com um profissional de saúde que não sabe nada de saúde, sabe? Que é o que a gente chama aí de charlatão, que é o que mais tem, né? Então, infelizmente, é um buraco tão embaixo, mesmo, que às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo enganada. Às vezes a pessoa nem sabe que o tratamento que ela está seguindo arrisca, porque o doutor do jalequinho branco falou para ela, nem funciona. Só que dá dinheiro, é lucrativo. E aí, essas pessoas, assim, inclusive eu tenho essa opinião assim pra mim, sabe? Esses profissionais de saúde ali, né, com essas aspas gigantescas, eles têm tanta certeza do que eles estão falando, eles acreditam tanto no que eles fazem, que eles convencem. E eles convencem muito. O marketing é muito bom. Então, uma coisa que a gente perde é porque a ciência não é do marketing. A ciência não é marqueteira. A ciência é ciência e ela não precisa de sobrenome. Ciência não tem sobrenome, ciência é porque é. O marketing não. O marketing ele te induz, ele leva você a crer. E a ciência não precisa te levar a acreditar. A ciência até fala que a ciência às vezes é um pouco soberba, né? É porque é. Se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser, tanto faz. É porque é. Então, é muito difícil, às vezes, a gente lutar contra isso, sabe? Lutar contra um marketing tão bem feito, uma oratória perfeita, perfeita, perfeita. Charlatão tem marketing na boca, parece que ele nasceu vendedor, né? Ele faz tanto acreditar, fala bonito, coloca uma palavrinha bonita no
meio do discurso dele para que você acredite, tem uma clínica bonita, anda bem vestido, tal, não sei o quê, tem um carrão bonito, posta um story num lugar chique, né? E a gente vai acreditar. E a gente vai acreditar porque, infelizmente, quando eu não tenho nenhuma formação nesse sentido de saúde, eu não tenho como rebater, né, Ju? Pô, se ele, que é doutor ou doutora, que tá naquela clínica bonita, usa aquele jaleco bonito, frequenta lugares bem estruturados, tem um carro legal, pô, se ele tá falando, quem sou eu pra discordar? Então, é maçante, sabe? Às vezes dá aquela sensação assim de enxugar gelo, sinceramente. Às vezes dá um cansaçozinho. Eu falo sempre que, mesmo que você não queira, se você não tem saúde minimamente decente, você é obrigado a ser um educador de saúde. Você precisa educar essas pessoas a entender o que pode ser verdade ou não, como que você escolhe um profissional de saúde. Então, inclusive, já aproveito a deixa para dizer para vocês que Instagram não é um bom parâmetro. Quantidade de seguidores não é um bom parâmetro. A clínica mais bonita não é um bom parâmetro. O que é um bom parâmetro é um currículo. O que ele tem aí de biblioteca? Quais são os lugares científicos que ele frequenta? E falando especialmente, né, que a gente está falando hoje do perfeito, não existe nutricionista especialista em emagrecimento. Pelo simples motivo que o conselho não reconhece isso como uma especialidade. Ah, não, eu vou passar lá no fulano de tal porque ele é especialista. Não é especialista. Se ele usa esse título, é porque ele não tem uma especialidade de verdade. Já começa por aí. Então, é muito importante, ao invés de ver Instagram, vamos ver Currículo Lattes. E aí, Currículo Lattes, para quem não conhece, é uma plataforma que todos nós, pesquisadores e profissionais de saúde, precisa ter, pelo menos deveria ter, né? E aí lá sim a gente coloca tudo que é de fato necessário, sabe? É importante sim a gente responsabilizar os responsáveis, independente de quem eles sejam, independente de ter ali o doutor antes. Tá errado. Não existe, sabe? Não é só errado quando a vizinha indica, não é só errado quando o colega de trabalho fala, é errado quando qualquer pessoa faz errado. E aí, a gente ficar o tempo todo enfrentando isso, independente de quem seja, às vezes cansa, né, Ju? Cansa, mas precisa continuar. A nossa parte a gente continua fazendo, levando ciência de forma fácil, as pessoas consigam entender, não de usando termos, né, científicos, falando sempre naquela formalidade. Então, é o que você falou, a gente não pode usar redes sociais para ter um parâmetro de profissional. Mas nós, enquanto profissionais, podemos usar as redes para trazer ciência, para trazer conhecimento, pautada ali no que realmente é, né? E não nas vozes da nossa cabeça, como muitas pessoas podem e fazem, né? Então, acho que isso é melhor, eu vou lá e jogo, e a pessoa é responsável por ela. Se você está numa rede social, se você está colocando ali a sua cara em jogo, você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai fazer. Porque tem muitas pessoas que acreditam em você, que te dão crédito. Então, eu não posso chegar lá simplesmente falar qualquer coisa e falar, cada um sabe o que faz a sua vida. Eu tenho responsabilidades sobre o que eu estou fazendo, eu estou me expondo e eu vou influenciar pessoas, querendo ou não. Então, é muito importante que a gente tenha esse lugar de reflexão para tentar entender que nem tudo que a gente vê realmente é ciência, nem tudo que a gente vê realmente é o melhor método, realmente é o melhor caminho. Né? Então, fica aí esse espaço para as pessoas refletirem sobre isso, para as pessoas pensarem em quem é esse profissional, o que ele faz, quais estudos, especializações ele tem, se ele é uma pessoa que está atualizada, se ele está pautado em ciência, ou se ele está sendo guiado ali pelas vozes da cabeça. E às vezes nem é transtorno, né? Às vezes só é charlatona mesmo. E Ju, você falou isso da responsabilidade virtual e, cara, eu não poderia deixar passar esse espaço para falar sobre irresponsabilidade virtual também. A gente é muito responsável pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente posta e reposta. O tanto de gente que chega até o meu perfil descobrindo somente quando eu falo que nutricionista é proibido de repostar antes e depois é absurdo. É muito grande o número de pessoas que não sabem disso. E não sabem porque todo mundo faz. Porque todo nutricionista reposta. E quando eu falo que não pode, eu tô falando que isso é um crime. Isso é um crime contra o código de ética que norteia a minha profissão. E aí eu deixo aqui uma reflexão. Se você contrata um nutricionista que não respeita o próprio código que norteia a sua profissão, qual o tipo de responsabilidade que ele tem com a sua saúde? Porque assim,
a premissa mais importante para mim é respeitar a profissão que eu escolhi. Ele não tem que se adequar a mim, eu é que tenho que me adequar. Quando eu escolhi a minha profissão, o código de ética já existia, as premissas da minha profissão já existiam. E aí eu, o cristalzinho, a pérola vazinha, não concordo com isso, porque, nossa, que mal que faz e tal, não sei o quê. Pô, cara, para de ser chato, sabe? O mínimo que você tem que fazer é respeitar um negócio que não foi pensado em você, porque eu vou prejudicar a Joyce lá de Santa Isabel. Código de ética, eu tô nem aí pra mim, ele nem sabe quem eu sou. Ele está preocupado em garantir a saúde e assistência ao meu paciente. E quando a gente compartilha antes e depois, pode parecer que a gente está ajudando alguém, mas a gente não está ajudando ninguém. Pelo primeiro ponto, isso pode gerar um gatilho de comparação da outra pessoa. Poxa, mas eu comecei a academia e comecei a nutricionista no mesmo mês que o fulano, mas olha como o fulano tá e olha como eu tô. Pronto. Aí desaba tudo e já larga a mão do acompanhamento. Segundo ponto, o antes e depois não mostra parâmetro de saúde pra gente. Tem pacientes meus, inclusive, que infelizmente perderam muito peso porque aconteceu uma coisa ruim na vida deles. Porque aconteceu alguma coisa que, infelizmente, foi muito pesada psicologicamente e emocionalmente. E aí, você vê na rua, caramba, olha só como foi emagreceu. Olha como ele era antes, olha como ele tá agora. Não ajudou ninguém. E terceiro ponto, e talvez assim, o mais importante para o código de ética, eu não consigo replicar isso em todo mundo. Eu não consigo garantir que o João, que o José e que a Dona Maria vão ter a mesma perda de peso no mesmo intervalo de tempo. Impossível. Impossível porque cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, cada um lida com as nuances da vida de alguma maneira. Então, essa responsabilidade virtual é muito importante. Outro ponto importante também que eu também gostaria de usar este espaço aqui para dar uma militada é: nutricionista não posta foto de recebido. Nutricionista não tem recebido. Isso não existe. A não ser que seja, sei lá, meu paciente fez um bolinho e tal, e me presenteou esse chocolate, tudo bem. Agora, marca de suplemento, a não ser que eu seja um representante da marca. Mas o nutricionista não tem recebido. Ah, eu recebi. Não tem. Não tem porque o código de ética não permite. Não tem porque não é para fazer, sabe? Então, você tá incomodado porque não pode? Muda de profissão. Simples assim. Bem mais sensitiva. Bem dessas mesmo. Então, eu também acho importante, Ju, falar que seguir esses princípios éticos e científicos nunca me atrapalhou. Muito pelo contrário. Sempre me ajudou muito. Sempre tive muito respaldo, muito respeito de todas as pessoas que me procuraram. E ninguém deixou de vir aqui e falar: não, mas é porque eu abri o perfil dela e não tem uma foto de um antes e depois. Não preciso disso. Então, é muito importante a gente ser fiel ao que a gente acredita ser o correto. Se eu concordo ou não com as proibições do código de ética, não interessa. Não interessa. A minha obrigação é segui-la. Isso porque eu preciso fazer por onde, né, Ju? Eu preciso mostrar que as pessoas podem confiar em mim. Então, isso que você falou da rede social é muito importante, sabe? Às vezes eu abro aleatoriamente, sim, perfis de nutricionistas e a única coisa que tem é foto de antes e depois. Isso é triste. Isso é triste como uma pessoa que faz parte da classe. Porque, infelizmente, fica a ideia de que a gente é emagrecedor. E, cara, a gente não é emagrecedor, ele vai tão além disso, sabe, Ju? Então, fica aí um apelo, sabe, aos colegas, aos futuros colegas, aos simpatizantes, a toda a galera multi aí, médicos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, farmas. A gente é educador de saúde. E não adianta a gente só apontar o dedinho e não ver o que a gente está fazendo. Então é importante a gente se colocar na roda assim, saber o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado, e a gente tentar fazer a roda do bem girar, né? Exatamente, gente. Arrasou. A gente poderia muito bem finalizar aqui com um baita de tapa na cara da sociedade. Mesmo. Muito, 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 muito bom. Inclusive, assim, você abriu um espaço para falar sobre o que é o trabalho do nutricionista, né? Que não é só sobre emagrecimento. E eu acho que isso, assim, acho que não tenho certeza. É um ótimo ponto para ser explorado em outros episódios. Para você conseguir trazer exatamente isso, assim. Quais são os trabalhos que podem ser realizados numa prática clínica da nutrição, sabe? Então, trazendo um pedacinho assim, de uma experiência pessoal, eu até falei isso no outro episódio também, sobre como é importante você ter uma profissional que te acompanha, que realmente é focada em ciência e te entende nas suas dificuldades, nas suas limitações, te entende na sua história de vida, e não só olha para esse ponto de emagrecimento. Porque a minha questão, por exemplo, eu também quero emagrecer, mas esse não é o meu ponto
forte, assim, né? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma boa alimentação, pensando também lá na frente, quando eu for, vou correr com os meus netos, né? Então, ter realmente qualidade de vida, e eu estou conseguindo, nesse acompanhamento nutricional, olhar para isso, olhar para alimentos que eu não tinha muita amizade, consegui chegar um pouquinho mais perto, inclusive, assim, estou experimentando e comendo coisas que eu nunca comi. Ou que eu comi e experimentei em outros lugares, mas que eu preparo dentro da minha casa fica um sabor completamente diferente. Então, definitivamente não é só sobre emagrecimento, a área da nutrição. Vai muito além disso, muito além disso. E eu sou prova viva de que isso realmente acontece e funciona, né? Porque eu estou conseguindo ver, assim, no meu dia a dia, o quanto isso é importante, o quanto uma hidratação é importante, o quanto estar bebendo aguinha é fundamental para que eu consiga estar bem, para que eu consiga ter um intestino melhor que funcione, né? E assim, cara, é sensacional ter um acompanhamento nutricional com uma profissional que realmente se preocupa com você, que é ética, porque também tem isso. A ética ela não existe para que o profissional se sinta confortável. A ética existe para que o paciente se sinta bem, se sinta respeitado. Eu, como profissional de saúde, consigo entender isso e consigo respeitar a ética que existe dentro da minha profissão. Mas eu, como paciente, me sinto muito bem sabendo que a profissional que me acompanha respeita essa ética também e leva a sério todas as regras, né, que são impostas dentro dessa profissão. E eu sinto essa diferença muito grande. Porque eu já tive outros acompanhamentos, né? Não é a primeira vez que eu passo com nutricionista, então já tive outros acompanhamentos e eu sei a diferença que é quando a pessoa realmente está ali acompanhando e prezando pela saúde do paciente, tanto quanto a dela, uma junção assim, das coisas. E isso também mostra, mais uma vez, o quanto a saúde mental e a alimentação, a nutrição estão ligadas. É isso, Ju, no fim das contas é isso, sabe? É você, de fato, fazer com que a vida de outra pessoa seja tratada como valiosa, sabe? Então, a ética profissional e a ciência, elas são ferramentas para o outro. Quem ganha quando eu sou ética e quando eu sou científica não sou eu. Quem ganha é meu paciente. E por mais que seja extremamente cansativo às vezes, é tão gratificante que vale a pena, sabe? É aquela história de que tô falando aqui para 100 pessoas, se uma delas ouvir de fato fizer a diferença na vida dela, então a minha vida valeu a pena também. Então é muito importante a gente levar essa coisa do profissional de saúde, claro, com muita assertividade, muita responsabilidade, muita ciência, dedicação, mas também fazer com que não seja só mais um, né? Que essa pessoa se sinta acolhida, que essa pessoa se sinta validada, que ela se sinta confortável também, né? Que ela saiba que tá tudo bem ter tido um mês ruim, que tá tudo bem se ela queria emagrecer e não conseguiu, e tá tudo certo, tá tudo bem, a vida continua e a gente vai seguir junto nisso, né? Infelizmente, algumas experiências com profissionais de saúde ruins fazem com que os pacientes se afastem de nós. Quantas vezes algum paciente meu já foi em algum psicólogo, mas olha, não foi ético, ele não ouviu, ou falou algum tipo de coisa que o feriu, machucou de alguma maneira, e ele nunca mais quer saber de psicólogo na vida. Quantas vezes eu precisei, sei lá, eu ouvi aqui de pacientes que precisaram de um acolhimento médico, pô, e o médico tava lá, não olhou pra cara dele. Pra que eu vou, então? Quantas vezes pacientes precisavam de acompanhamento nutricional e o que eles receberam foi frieza, o que eles receberam foi indiferença. Então, não, e voltando de novo, em tudo daquilo que a gente falou, de ter que se posicionar, de ter que falar e tal, mas eu tô me importando com quem vai me ouvir? Porque, pô, se eu continuo sendo uma pessoa distante, eu sou fria, eu tô falando pra quem? Quem que vai se interessar em me ouvir? Se eu abro a câmera do meu celular e eu passo algo completamente diferente do que as pessoas veem de mim aqui, quando não tem câmera ligada, quem é que vai validar o que eu tô falando na rede social, sabe? Então, são muitas coisas, sabe? Inclusive, eu sou uma crítica número 1 de quem falou que profissional de saúde não se aproxima do paciente, tá? Que eu me aproximo sim, eu ouço sim, eu me envolvo sim, eu costumo falar, inclusive, que eu ganho amigos aqui, né? Que eu recebo pacientes e eles saem amigos. E isso não faz com que eles não me respeitem, isso não faz com que a manobra que eu preciso fazer não seja feita. Muito pelo contrário. Isso faz com que faça mais sentido para eles. Muitas vezes o profissional de saúde abrir o fato da sua própria vida não vai afastar
aquela pessoa vai aproximar, sabe? Porque esse jalequinho branco aqui, que tá atrás de mim, ele nos dá mesmo, assim, uma soberbinha, às vezes, do afastamento, do olhar de cima, né? Tipo, a pessoa que tá aqui na minha frente, ela é tão vulnerável quanto eu. Ela tem tantos problemas quanto eu. Então, quando a gente se aproxima, quando a gente mostra que eu tenho conhecimento técnico, eu tive inúmeros privilégios e possibilidades para que eu esteja aqui, mas eu estou com ele. Mas o sentimento dele é valioso para mim. Eu não quero que ele saia daqui sem ser transformado de alguma maneira. Então, essa aproximação, claro, né? Não quer dizer que nós vamos tomar uma cerveja de fim de semana. Poderia ser, inclusive. Mas. Cada coisa no seu tempo. Pô, mas, por exemplo, eu tô parei, cadeira. Não bebo cerveja. Mas é importante a gente pensar, Ju, que a gente precisa se aproximar desse paciente, sabe? E muitas vezes, pode ser que não sejam todas as vezes, mas a maior parte das vezes que a gente tem esses profissionais que não são tão assertivos, éticos e responsáveis, são profissionais que têm muito daquele apelo do superior, sabe? Aquele ar de superioridade, do prescricionista, do não se aproximar, do não procurar entender. Então, são muitas camadas de um mesmo resultado. Quanto mais a gente se distancia da nossa humanidade, mais perigoso isso é para o paciente. Então, é muito importante a gente estar com os dois pezinhos na ciência, mas sempre lembrar que o que me difere de quem está do outro lado da mesa é somente uma pancada de privilégios e de bons presentes que eu tive ao longo da vida. Só isso. Porque, de resto, nós somos iguaizinhos. A gente tem problemas muito semelhantes às vezes. A gente passa por entraves muito semelhantes na maior parte das vezes. E aquela pessoa entender que tem alguém ali que consegue ajudar, mas que entende que vive aquilo ali é tão importante, sabe? Então, tem muito para ser dito, assim, sabe? Tem muito para ser dito, mas eu já falei demais. Mas faz total sentido para mim isso que você falou. Total sentido. E assim, eu compartilho do mesmo pensamento na minha prática clínica. Eu acho que não existe esse afastamento, porque somos todos iguais. Somos todos iguais. E que bom que existe a possibilidade de eu ter todo esse conhecimento que eu tenho para auxiliar as pessoas, né? E auxiliar de forma positiva, científica, enfim. Então, assim, eu não me sinto diferente, não me sinto superior, muito pelo contrário. Porque eu também sou paciente, também tenho meus problemas, também tenho que cuidar da minha saúde mental. Então, é exatamente isso que você falou. Nós somos tão vulneráveis quanto o outro. O que importa é que a gente está aqui, fazendo o nosso trabalho de forma ética, de forma profissional, buscando mesmo ter essa proximidade para conseguir sentir a dor, para conseguir ter essa empatia, de entender o outro, de conseguir fazer o melhor trabalho possível. Né? Não perfeito, porque perfeição a gente já entendeu que não existe, mas o melhor trabalho possível para que aquela pessoa que está ali na nossa frente consiga ter uma qualidade de vida. Né? E eu acho que, no final das contas, esse é o nosso maior objetivo, fazer com que o outro tenha qualidade de vida. Né? E a gente compartilha do nosso conhecimento teórico, científico, enfim, justamente para que ele alcance esse lugar. Como a gente também está em busca, e vai continuar em busca disso a vida inteira, porque enquanto existe vida, existem coisas para a gente buscar no sentido de saúde, né? Então, isso, né, minha querida? Eu acho que a gente falou demais. Eu acho que a gente falou o suficiente. O necessário, né, Ju? O necessário. Temos muitos outros pontos para explorar nos próximos episódios. E a gente vai ter próximos episódios, né? Falando mais sobre a nutrição, sobre a sua prática clínica, outros temas aí, talvez um pouco polêmicos também, que a gente tem para falar. E convidamos as pessoas para deixarem sugestões de temas, de assuntos que elas querem nos nossos Instagrams. Né? Fala aí o seu. As pessoas vão conseguir me encontrar no @NutriJoyceRamos, tudo junto, Joyce com I. Estarei lá. Perfeita. No meu Instagram, @psijulianaa. Vamos ter novos episódios para a gente discutir sobre esses temas. Então, muito obrigada pela participação de hoje. E é isso. Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, vai no nosso Instagram falar coisas lindas pra gente, ou críticas também, tá tudo bem, a gente aceita. E é isso. Espero que tenha feito muito sentido, espero que você tenha conseguido refletir e adquirir mais conhecimento desse nosso encontro. E eu espero você no próximo episódio. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo!